O assunto de português de hoje será sobre verbo, presente na página 120 e 121 do livro de vocês. Observe as imagens. Lúcio pratica exercícios físicos diariamente. Leila está muito cansada. Relampejou a noite inteira. Chamamos de verbo as palavras que indicam ação, estado ou fenômenos da natureza, tá? Uma ação, ele pratica exercícios. Um estado, ela está muito cansada. E fenômenos da natureza, relampejar, chover, tá? O verbo se flexiona em pessoa, número, modo e tempo. Pessoa e número. O verbo pode estar na primeira, segunda ou terceira pessoa. Pode ser do singular ou do plural, certo? Exemplo. Débora entende muito bem vários idiomas. Entende está na terceira pessoa do singular. Ela entende, certo? Ela é terceira pessoa, tá? E nesse caso aí, o entende está no singular. Segundo exemplo, nós iremos o mais rápido possível, tá? Já tem uma dica aí. Quando ele utilizou o pronome nós, automaticamente eu sei que é primeira pessoa do plural. Então, nesse caso aqui, ficou mais fácil identificar que o verbo está na primeira pessoa do plural. Modo. Os modos do verbo são indicativo, ele vai indicar a ação de modo preciso, certo. É algo certo, tá? Por exemplo, passarei o Natal com meus familiares e amigos. É certo que eu vou passar o Natal lá, tá? Por isso que é modo indicativo. Subjuntivo, ele pode indicar um desejo, desejo de ter alguma coisa, ou uma dúvida sobre alguma coisa, ou uma possibilidade. Um exemplo. Se você não morasse tão longe, visitaria-o mais. Isso é um desejo, tá? Imperativo. Indica uma ordem ou pedido. Arrume seu quarto, por favor, tá? Um pedido. O modo imperativo, ele pode ser afirmativo ou negativo. Lembrando que o modo negativo, ele sempre vai estar com a palavra não, tá? Exemplo. Estude muito, meu filho. Esse é o caminho para o sucesso. Imperativo afirmativo, certo? Não brigue com sua irmã Júlia. Imperativo negativo. A gente pode perceber porque tem a presença da palavra não. Tempo. O verbo pode estar em 3 tempos: presente, pretérito ou passado, tanto faz, e futuro. Tempos verbais no modo indicativo, certo? Presente, ele vai indicar uma ação que acontece no momento em que eu estou falando. Exemplo, eu estudo português todos os dias. Pretérito perfeito, ele indica uma ação concluída no passado. Ó, pretérito é passado. Lembra que eu acabei de falar no slide anterior, tá? Então ele vai indicar uma ação concluída no passado. Joana ficou muito feliz com a notícia. Ficou, passado, já passou. Pretérito imperfeito, ele indica uma ação que não foi concluída no momento em que outra ação ocorreu. Foi uma coisa que aconteceu no passado, só que ela não terminou, tá? Naquele momento. Sempre, exemplo, sempre encontrava desculpas para não comparecer à reunião de pais. Pretérito mais que perfeito indica uma ação que ocorreu no passado em relação a outra ação também no passado. Exemplo, ela já acabaram as tarefas quando suas amigas chegaram. Futuro do presente indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que se fala. Essa ação vai ocorrer depois do momento da minha fala. É um futuro mais próximo, tá? Exemplo, encontrarás tranquilidade nesta terra. Futuro do pretérito indica uma ação que ocorrerá em relação a outra ação que ocorreu no passado. Ou seja, é uma ação que vai ocorrer no futuro, porém ela tem uma relação, ela estabelece uma ligação com alguma coisa que aconteceu no passado, tá? Exemplo, daria tudo para saber como foi a viagem. Tempos verbais no modo subjuntivo, tá? O presente, ele indica uma possibilidade de um fato no presente. Exemplo, Marlon, você quer que eu faça a sobremesa?
Pretérito imperfeito indica uma possibilidade no tempo passado. Exemplo: talvez tivéssemos nos organizado antes, se nos avisasse com antecedência. Futuro indica uma possibilidade no tempo futuro. Não significa que vai ocorrer, tá? É uma possibilidade, pode ocorrer ou não. Quando puder, levarei o que me pediu. Formas nominais do verbo. O verbo pode ser no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Aí ele traz exemplos de verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio, certo? No infinitivo é o verbo com as suas terminações em AR, ER ou IR, certo? E ele deu exemplo dos três aqui: plantar, correr e sorrir, tá? No gerúndio, a gente sempre vai ter os verbos terminando com NDO, ou seja, vai ser o verbo mais NDO, ou seja, plantando, correndo, olha o NDO aqui, e sorrindo, o NDO aqui também, tá? No particípio, plantado, corrido e sorrido, certo? Lembrando que eles sempre vão terminar com DO, tá? E vai se adequar de acordo com o verbo, tá? Se vai ser com A, se vai ser com I, com E, certo? Qualquer dúvida no WhatsApp.